Olá a todas, bem-vinda aqui à aula base aqui do nosso programa Ascensão 2.2. Este módulo é o módulo base e eu vou falar de conceitos que são conceitos básicos, que são conceitos raiz para todo o trabalho que nós formos fazer aqui no programa Ascensão 2.2. É muito importante que tu os integres, que integres estes conceitos, que na verdade são aquilo que a tua natureza, a nossa natureza é, tá bem? Então, os conceitos que eu vou falar, portanto, vou falar hoje sobre o que é a aura e também vou dar aqui uma técnica de limpeza da aura rápida. E eu quero que tu pratiques tudo isto, porque sem prática, nada acontece, tá bem? Tudo o que é teórico, mental, não faz a energia fluir, tá bem? Então eu vou falar de conceitos da aura, espiritualidade, o que é consciência coletiva e consciência individual, como é que toda esta movimentação de dimensões, realidades paralelas funciona, tá bem? Então eu vou começar aqui pelo base, que é a nossa aura. O que é a nossa aura? Aqui este programa é o programa Ascensão 2.2. Quem já seguiu comigo numa linha do passado, que é o Ascensão 2.1, em que portanto, a cósmica tem vindo nesta linha do tempo aqui, eu falei, não é, que nós temos muitos campos dentro da nossa aura. Então, a nossa aura é composta por vários campos energéticos. O único que é visível, e que está na terceira dimensão é o corpo físico, é aquele que está aqui e, na verdade, é 1% de toda a realidade. Eu vou começando aqui pelos meus apontamentos, já sabes que é para ver se eu não me perco e não começo a falar de muitas coisas. Então, aqui, o que eu quero trazer-te aqui, quando eu digo, não é, que o único corpo que é visível é o da multidimensão, é o corpo físico, então todos os outros corpos já são parte da nossa característica multidimensional, tá bem? Porquê? Porque, na verdade, como eu vou explicar aqui na aula da consciência, nós somos uma alma que está aqui a viver um fractal, não é? De outras almas que são super-almas e do nosso espírito. E todos estes conceitos estão nas aulas, portanto, do Ascensão.1 da Cósmica. Se quiseres ir fundo em estes temas ainda mais, já sabes que podes participar. Mas aqui agora o que é que eu quero te trazer? Quero-te trazer que basicamente que a nossa aura é então o composto de todos esses corpos que não são visíveis aos teus olhos. Comecemos pelo campo emocional, o campo mental, que são assim os mais próximos. Eles não são visíveis aos nossos olhos, mas com a nossa consciência nós vamos percepcionando-os cada vez mais. E é isto que eu tenho trabalhado muito com todas as vozes no passado, é então trabalhar o campo emocional, o campo mental e a consciência dos mesmos, não é? Que é a capacidade de sentir e a capacidade de dirigir o nosso campo mental, não é? Então, aqui basicamente a nossa aura, a primeira coisa que eu te quero dizer é que a nossa aura contém todos estes nossos campos informativos e todos eles formam a nossa frequência, a nossa vibração. E essa vibração e essa frequência, ela está somente no momento presente. Porquê? Porque só também na dimensão física é que existe a temporalidade, tá bem? Nas outras dimensões não existe o tempo é eterno, só aqui é que existe uma limitação da própria experiência, não é? Que chamamos nascimento e morte, e também é aqui nesta existência física que existe essa sensação de que existe um futuro, um passado. Para a alma está sempre tudo a acontecer no momento presente, porque ela de facto não tem essa percepção, está bem? Então, o que é o nosso campo áurico? Podemos dizer, não é? Porquê? Porque a nossa aura engloba todos os nossos campos, que eu não vou falar aqui, está bem? Mas que eles, portanto, fazem parte da nossa aura. Então, o nosso campo áurico é um espaço, não é? Um espaço que existe invisível, que está à nossa volta
e que quando ele está harmonizado, quando os nossos campos estão harmonizados, quando esses campos estão vibracionalmente a vibrar em frequências mais harmónicas, e esta capacidade de harmonização tem a ver cada vez mais que nós estamos em sintonia com a nossa alma e com o nosso espírito e, portanto, e estamos numa frequência mais elevada. E isso representa que é quando os nossos campos estão harmonizados, estão diretamente muito mais ligados a vibrações mais elevadas e por isso mais divinas, tá bem? E quando o nosso campo, quando a nossa aura está a vibrar nessas frequências mais harmónicas, ele, portanto, brilha, a nossa aura brilha. E ao a nossa aura brilhar é aquilo que nós chamamos, de certa forma, que aquela pessoa tem uma energia tão boa, ou a pessoa parece vibrante. Porquê? Porque esse campo áurico, que é uma esfera, que tu vais inclusive conhecer aqui numa das ativações. Então, essa esfera, ela fica brilhante portanto, é uma esfera que não é visível aos olhos físicos, está bem? É visível com a tua terceira visão. Então, por isso, quando vibramos alto, é porque o nosso campo, a nossa aura está forte. Está forte porque ela está a sintonizar, a harmonizar-se com o divino. Quando baixamos a nossa vibração pelos nossos pensamentos, sentimentos ou porque sintonizamos outras coisas mais densas, então a densidade externa pode então começar a interferir no nosso campo áurico, ok? Então, quando nós baixamos a nossa vibração, que eu falo imenso, né, sobre isso na cósmica, então representa que a nossa aura vai criar brechas, vai criar como se fossem, de certa forma, ah, buracos na aura, tá bem? E desta forma, nós ficamos mais suscetíveis a que ah, influências externas, a que energias externas, portanto, interfiram e não só, portanto, danifiquem todo o trabalho que nós fizemos. É por isso que às vezes nós demoramos um pouquinho mais a voltar à nossa harmonização. Porquê? Porque todas estas influências externas vão danificar o nosso campo, tá bem? Então, para além da presença de outras pessoas que podem, se nós tivermos, portanto, aqui a nossa aura danificada, podem ser outras pessoas, mas também podem ser seres não visíveis, tá bem? Que não vemos com os olhos físicos, mais uma vez, que esses seres eles têm uma função, basicamente, de danificar as auras das pessoas, não é? Isso é quando eles querem, de certa forma, ao influenciar, manipular as pessoas, eles aproveitam-se, primeiro eles baixam a vibração às pessoas e depois eles, portanto, aos seres humanos, e depois eles danificam, como é que danificam? Portanto, influenciando as pessoas e basicamente injetando toda essa baixa vibração. Então, quando o nosso campo áurico está forte, fica poderoso, ele brilha, ele expande, não é? E a nossa energia fica alta. E isto tem tudo a ver, não é? Quando nós nos sentimos bem e, portanto, podemos sermos nós mesmos. Então, esse sermos nós mesmos já implica, não é? A nossa autenticidade, que é, portanto, esse código da alma, que é a autenticidade. Então, quando nós conseguimos vibrar nos nossos códigos, também é porque nós estamos com uma aura forte, tá bem? Por isso, o mais importante é mantermos ativada aqui a nossa aura. E então, o que eu te vou então falar agora a seguir é como é que tu, com consciência, não é? Com consciência da tua energia, não é? Já sabendo à partida que tu sabes identificar quando te sentes mal, quando de certa forma, não só em sintomas físicos, está bem? Porque hoje em dia os sintomas físicos eles podem ser não só de ataques, está bem? Mas também podem ser de, portanto, alterações que o nosso corpo está a ser alvo, no positivo, claro,
porque nós estamos numa transição de um corpo de carbono para um corpo de cristal, cristalino, tá bem? Então, o que representa que nós vamos ter muitos sintomas que às vezes não sabemos muito diferenciar, mas é muito importante perceberes que há determinados sintomas quando são da transição planetária e também da transição do nosso corpo, eles são momentâneos, está bem? Enquanto que estes ataques, eles não são momentâneos. Esses ataques, de certa forma, eles vão baixar a tua vibração, vão criar conflitos, na tua casa, vão criar conflitos, portanto, no teu trabalho, vão criar conflitos na tua vida, está bem? Então, esta é a diferença de quando tu podes ver do que é um ataque energético, daquilo que está-te a prejudicar, quando é um sintoma que é um sintoma passageiro, está bem? Então, aqui o mais importante é teres consciência dos teus pensamentos, daquilo que estás a pensar, e isso é uma das formas de perceberes que algo foi, portanto, houve uma invasão na tua aura. Porquê? Porque eu não estava naquela frequência de pensamento. Então, ou absorveste alguma coisa, então quando nós temos, por exemplo, o campo muito aberto, o que acontece, pessoas que canalizam muito, têm o campo muito aberto, eu já expliquei que é o meu caso e o caso da minha filha. Porquê? Porque canalizadores têm sempre o campo muito aberto. Então, os canalizadores eles têm que ter ainda mais consciência daquilo que é deles e daquilo que não é deles, está bem? Então, o que é importante aqui? O importante aqui é tu teres, portanto, consciência do teu campo emocional, do teu corpo físico, o teu corpo fala contigo, depois o teu campo emocional e o teu corpo mental. Estes três campos são muito importantes, muito importantes. E depois todo o campo que nós chamamos o corpo, não é? Depois os outros corpos nós vamos falando, está bem? Mas agora estes três têm aqui dão-te muito poder e consciência para perceber se é teu ou não é teu, está bem? Então aqui, como é que nós podemos manter a nossa aura então forte, a nossa aura bem, de certa forma protegida também, não é? Porque nós protegemos-nos em consciência, não por termos medo de alguma coisa, nós não temos medo, não é na vibração do medo que nós nos protegemos, está bem? É para podermos ter a capacidade, não é? Ainda numa realidade terceira dimensão em que existem muitos seres e muitos deles, não é? Portanto, a opção de não estarem ligados à fonte, eles têm que ser parasitas, ou seja, eles têm que viver a partir da luz de outros, e isso é o motivo que nós protegemos a nossa luz, tá bem? Para que a nossa luz seja para nós e para os nossos e para a nossa e para aqueles que estão, de certa forma, em ascensão nesse caminho portanto, de volta ao um. Então, aqui eu vou trazer-te então aqui uma limpeza automática, tá bem? É o que eu digo, eu aconselho a teres uma agenda física, que não seja só internets, em que tu possas escrever. A escrita é algo que é muito importante, tá bem? Tenho uma das aulas lá, uma masterclass que eu falo da psicografia, então é uma forma de tu psicografares muito, é trabalhares este teu canal, tá bem? Que é uma forma. Então, aqui aponta na tua, na, tu- no, na- no teu, na tua agenda ou no teu caderno, portanto, do programa que vais ter. Então, ahm, aponta todas estas técnicas ou tecnologias orgânicas que tu vais aprender. Então, aqui a primeira é nós irmos buscar a constelação de Órion. Eu hoje não vou falar aqui de Órion, mas ao conectar-te com o teu lado cósmico, o nosso berço cósmico, nós vamos então trazer aqui a restauração da nossa aura. Então, basta dizeres isto, que é Orion, por favor, ativa a reposição, restauração, a expansão, a cura, ok? De todo o meu campo áurico. Então, basicamente, tu vais pedir então aqui, vais visualizar a tua esfera dourada, o teu corpo de luz e vais comandar esta intenção que é Orion, restaura, cura, harmoniza aqui o meu campo áurico agora, tá bem? Pronto. E é importante tu visualizares uma luz diamante, portanto, a ativar, a fazer esta ativação na tua aura, tá bem?
E basta, lá está. Aqui tu não precisas de saber onde está Orion, está bem? Diz assim, ok, não sei onde é que está Orion, não sei como é que é o Orion, não sei nada de Orion, ok? E o mais importante é que saberes, como eu disse há pouco, que aqui, portanto, no planeta Terra, em terceira dimensão, é que existem estas racionalidades, não é? Nós até vamos trabalhar aqui o nosso cérebro, vamos unificar os nossos cérebros, porque aqui na realidade tridimensional, na Matrix, eles ativaram basicamente o nosso cérebro esquerdo, então é tudo muito racional, e quem já trabalha com o lado intuitivo e criativo já sabe então que esta capacidade que nós vamos desenvolver aqui, de trabalhar na nossa multidimensionalidade, implica muita criatividade, está bem? Esta conexão às infinitas possibilidades que tem o campo quântico. Então aqui, o que é importante tu saberes? Então, ao visualizares Orion, pode ser Orion lá acima da tua esfera, está bem? Visualizas Orion, pode acima da tua cabeça, vês esse feixe de luz diamante a entrar dentro do teu corpo de luz e podes visualizá-lo entrar na Mãe Terra, podes visualizá-lo entrar depois dentro do teu corpo, está bem? E a conectar todo o teu campo, está bem? Tu crias esse movimento, fazes o comando e visualizas, às vezes vem de uma forma para uns, vem de uma forma para outros, mas é assim que, de certa forma, nós vamos fazer as ativações, está bem? E lá está, indicas esse comando de que, ok, onde houver arranhões, buracos, portanto, restaura, orienta toda a minha aura, está bem? O que é que eu quero te explicar aqui? É que este, esta realidade tridimensional da Matrix, na verdade, isto é um holograma, tá bem? Nós vemos isto com os olhos físicos, mas é porque nós estamos numa realidade que é muito densa, mas é um holograma. Então, e porquê? Então é o que eu estava a dizer, o tempo e a distância das coisas não interessa, tá bem? Não interessa o tempo nem a distância. Está tudo aqui e agora. Então, tudo o que tu fores trabalhar comigo neste programa vai estar sempre aqui e agora, naquele momento que tu estás a conectar, está a acontecer, está bem? Então, hum, basta fazeres isto, está bem? Então, imaginas o Orion no topo da tua cabeça, não sabes como é que é, não interessa, está bem? Dizes apenas, eu estou conectada com Orion e Orion agora, através deste comando que eu estou a dizer, ativa, rejuvenesce a minha aura, o meu campo áureo, está bem? Pronto. Eu já disse isto, não é? Dado o tempo, da magia, as nossas palavras são feitiços, está bem? As nossas palavras são feitiços. Quando comandamos uma intenção no espaço, vai acontecer, está bem? Pronto. Então, basicamente é isto. É isto que eu te queria dizer aqui nesta primeira. Então, podes escrever num cartãozinho e andar dentro da tua carteira, está bem? O que eu quero que tu percebas é que podes fazer isto, inclusive, está bem? Ah, podes fazer isto sempre que sentires que alguma coisa não está bem, está bem? E fazes usas esta tecnologia, está bem? Para limpares a tua aura, está bem? A única coisa que eu te vou dizer aqui nesta aula introdutória é que Orion, está bem? Ele é uma constelação, está bem? E porquê é que ela é tão importante ou vai ser tão importante para nós como existem outras tecnologias que eu já dei às cósmicas que estão ligadas a Orion? Orion é onde existe lá um dos maiores portais de Lira. E Lira portanto, os lirianos são como se fosse o nosso berço. Nós somos portanto, um composto de ADN de muitas raças estelares, mas os primeiros humanoides, de certa forma, foram os lirianos. E lá existe, dentro da constelação de Órion, é onde está o portal. E é este portal que a energia aqui do programa a qual eu trabalho, que é a Star Magic, ela, de certa forma, que é a energia da magia, não é? Que é aquela que eu me conecto, a magia cristalina, e é aquela que, de certa forma, é a base da luz,
e, portanto, esta energia cristalina e mágica, ela tem, portanto, esse portal lá em ordem, tá bem? Por isso, é simples e, portanto, o que eu digo, coloca na prática, porque vais ver coisas mágicas a acontecer. Então, qualquer dúvida, já sabes, faz aqui nos comentários ou também lá, portanto, no nosso canal, no nosso grupo no Telegram, mas podes deixar aqui embaixo qualquer comentário, as sensações que podes ter. Partilha, tá bem? Nós somos uns e vai ser maravilhosa aqui a nossa jornada aqui pelo Ascensão 2.2. Então vá, até já.